Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo. Eu sou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. E o meu convidado, mais uma vez hoje, já estão habituados, nós estamos aí na segunda década, né? É o meu querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro. E hoje nós vamos falar sobre olhar para dentro. O que é olhar para dentro? Já vamos descobrir já já. Deixa eu chamá-lo aqui. Hoje ele apareceu, está aqui. E aí? Oi, Grego. Tudo bem, Jorge? Tudo. Sempre está bem, Que Grego. bom que você está Tudo está bem aí. sempre tranquilo. Uhum. Então, eu me divirto, mas tudo bem. E aí, conta alguma novidade aí. Como é que estão? O 100%, não, tá tudo... 100% não precisa contar, não. Isso aí já é. Não, Tá tá tudo super, hiper, ultra, tudo tranquilo, tudo andando como deve andar. Um dia cada vez. Isso. E a gente poder estar aqui conversando já é o que vale a pena, né? Tentando aprender bastante, tentando errar cada vez menos, né? E sempre deixando a abertura para se surpreender, né? E claro, isso. O aprendizado ele precisa estar encapsulado com a emoção, né? E a surpresa daí faz parte, né? Tenha dúvida. Isso aqui que é o gratificante é isso, porque é aprendizado a toda hora. A gente pensa que sabe alguma coisa, de repente vem aí vem as provas de que você não sabe nada e que... E às vezes a prova assim não é que a gente não sabe nada, é que a gente sabe aquilo que... A pirâmide invertida, como eu falo, né? Não, e a gente sabe aquilo que é o possível para o dia, né? Então, por isso que a gente tem que viver o rock do dia, este dia, hoje, né? Porque às vezes você lê uma coisa, ou ouve, ou vê, né? E aquilo te provoca um movimento mental que a gente chama de aprendizado, né? Uma expansão mental, né? E você acha que compreendeu, né? Compreendeu, aprendeu, entendeu todas as etapas, né? E aí passa um tempo e aí você vai ter acesso àquele conhecimento de novo, ou você vai ler aquele parágrafo, ou aquela linha, ou o que seja, né? Ou ouvir uma instrução, e daí você vê que, na verdade, antes você não tinha compreendido, era nada. Nada. Né? Isso que é agradável. Só que daí, para aquele momento, né, aquela pequena compreensão era o máximo, né? Na medida que você vai evoluindo, daí você vê que, na verdade, você não tinha compreendido. Então, o ideal daí é não desmerecer aquela pequena compreensão, porque foi aquela pequena compreensão que abriu espaço para que hoje você tenha uma grande compreensão. E amanhã você vai ver que essa grande compreensão de hoje é só outra pequena compreensão. Perfeito, é bem né? isso. E aí você fica aberto sempre a transmudar, né? Sublimar, transformar aquilo que você aprende. Então aí você é muito provável que não se coloque numa posição de pedante, de achar que sabe, que os outros não sabem, né? Não se coloque numa posição de achar que você é diferente, né? Diferente para mais, né? Melhor que outros, porque você sabe, porque na verdade você não sabe, né? Todas as suas certezas só duram até meia-noite, né? Amanhã tem que construir tudo de novo, né? Tudo de novo. Aham. Então, por falar nisso, então é interessante aí o tema que nós vamos debater hoje, que muita gente aí, nossa, o que vocês vão falar sobre isso? E muita gente já falou e continua falando. Olha para dentro, olha para dentro, olha para dentro. Mas esse negócio de olhar para dentro, tem livros e mais livros escritos, filósofos que filosofaram para caramba, né? Porque falar é a coisa mais fácil que tem, né? Esse dom que a gente vem, né? O dom do verbo, construir através da fala, tudo, olhar para dentro, olhar para dentro. E o interessante disso, além de não sabermos o que é olhar para dentro, né? Que a gente, cada um pensa essa frase, olhar para dentro de onde? É claro que é olhar para dentro de si, mas dentro de mim aonde? Vou no microscópio, vou lá fazer um raio-x, vou olhar o quê? Não consigo. Então, essas questões aí que o ser humano bate cabeça e fica fundindo a cabeça, né? Fundindo a mente, vamos buscar olhar para dentro. Porque sempre disseram que o conhecimento tem aquela brincadeira, né? Que resolveram guardar
o conhecimento num lugar onde ele nunca fosse encontrado, né? E não achava lugar nenhum, até que botaram dentro do ser humano e resolveu-se a questão, né? Nunca mais ninguém achou Nunca. conhecimento. Então é isso. Então, vamos tentar hoje desmistificar e desmitificar o que é olhar para dentro, né? Olhar para dentro. Porque o que é isso? O que é fora do campo das conjecturas? Hoje eu não quero conjecturar, eu quero pegar na mosca. Que a gente faz, pega o arco e flecha e pimba na mosquinha ali, bem no centro. Vamos lá, senhor Jorge. Apresente-se, porque ninguém sabe. Enquanto tem bambu, lá vai flecha. Lá. É isso aí, vamos mandar para nós. O bambuzal, né? Como tem bambu? Bambuzal de discípulo é vasto, né? Então, vamos tacar a flecha, né? Então, meu nome é Jorge Antônio Ouro e eu sou membro da Sociedade Brasileira de Eubiose e sou amigo do Grego, que é meu irmão também, de trabalho. E sempre venho aqui para conversar quando ele convida. Né? Então, o que eu espero é que essa 1 hora de conversa, essa 1 hora de vida que todos vocês, a quem a causalidade trouxe até aqui, então espero que seja 1 hora de vida bem, não vou dizer investida, né? Porque isso não é investimento, né? Mas bem utilizada, né? Investimento é aquele negócio assim que eu dou mas eu quero 2 de volta, Exatamente. né? Geralmente é como as pessoas se relacionam com seus próprios deuses, né? Deus, olha, eu vou dar 1 e você me dá 2, ou eu vou dar 1 e você me dá 1 milhão. Então, não leva ninguém a lugar nenhum, né? Então é uso, né? Então um uso adequado de vida em 1 hora e que essa troca de ideias, né? Essas impressões de peregrinos, né? Ela possa ser útil a todos. Eu estava fazendo uma pesquisa essa semana aqui e eu caí na igreja. Na igreja eu fui buscar. Ele vem do grego eclesia, né? Eclesia que significa assembleia. E assembleia era uma reunião onde as pessoas se reuniam para trocar ideias, né? Que era isso. É o que a gente faz hoje. Hoje a gente faz isso. Mas aí começou a cada um puxar a sardinha para o seu lado, começaram a mistificar, começaram a inventar aqui, começaram a inventar lá. Então, em síntese, o que nós fazemos aqui é exatamente a origem, a essência da coisa, que é reunir eu, você e mais todo mundo que nos assiste. Né? É uma assembleia, é uma coisa muito interessante, né? Quando tinha o... Como é que é? Quando o cidadão ateniense ele se destacava demais e daí ele era desterrado, e aí fazia uma reunião em um bairro onde ficavam os oleiros, os que mexiam com cerâmica, e aí cada um marcava o nome daquele que... Como é que é o termo quando vai ser segregado socialmente, Grego? Eu esqueci Exilado. Agora. Mas tem um termo, né? Tem um termo. E aí era uma assembleia onde todos tinham direito de se manifestar e direito a decidir e direito a definir, não é? E o assunto era comum. E depois isso passa por um processo de inversão, de conspurcação, onde os que se reúnem na igreja se julgam inferiores, né? Inferiores a quem? Inferiores àquele a quem eles adoram, né? Quando a verdadeira igreja, né, é aquele que é o adorado dentro do templo, que é o corpo de cada um. Né? E o que é o corpo de cada um? O corpo de cada um é essa composição de matéria que tem em si tudo o que existia antes do céu cair e antes da terra cair. Né? Então, tudo que existe no universo a ser adorado está no âmago de cada um. Né? E aí a forma correta de conversar com o universo ou com Deus, qualquer que seja o seu Deus, é olhando para dentro. Então, já estamos lá. Já vê como a coisa converge para o tema da nossa conversa hoje? Como é que é caquinho de cerâmica em grego, lembra? Que ficou... Eu não tô me lembrando como é que é. Queramida, você está falando?
Pirâmides são como é que se diz? Telhas. Sim, não, mas caquinho, quando ia fazer cerâmica, daí o que sobrava de caco era montado em um bairro de Atenas. Não lembro, sim, e aí, então, cada um que ia para essa assembleia marcava o nome de alguém, e tanto alguém que tivesse prejudicado o contrato social, como alguém que tivesse muito destaque no contrato social, e ele era, então, desterrado, tem um termo, né? Agora não me lembro. Por um período de alguns anos, para ele, então, aprender que a democracia implicava em igualdade. Então, você não podia se deslocar nem para mais nem para menos. Mas agora eu não estou lembrado do termo. Tudo bem. Mas já deu para entender o sentido da questão. Sim. Então, e aí, como é que é essa questão de... Todo mundo se escreveu, filósofos, se fala até hoje, todas as linhas de pensamento, de estudo de filosofia das escolas focam nessa questão de olhar para dentro, né? O que é isso? O que é isso, olhar para dentro? Voltar para dentro de si, mergulho interior, e toda aquela coisa. E as pessoas vão lá, às cegas, aí começam a usar, como não sabe o caminho, porque falar é muito fácil, né? Falar é muito fácil. Porque às vezes as pessoas dizem, vou fazer um mergulho para dentro de mim mesmo. Então, assim, compra o livro que ensina como mergulhar em si, né? É isso aí. Para atingir iluminação. Só que daí ensina como mergulhar, mas daí a pessoa se esquece de perguntar a ela mesma se ela sabe nadar. Qual é a altura do barranco que ela vai pular? Ela vai mergulhar para ver o quê? Quão turva é a água que ela vai mergulhar? Como é a respiração que ela tem para que daí seja definido a profundidade de mergulho. Então, o mergulho em si, né, ele pode ser o mergulho em si, né, quer dizer, em si mesmo, e o mergulho per si, ele pode ser tão mortal quanto a ignorância. Boa. Tão mortal quanto a ignorância, porque ele pensa que não, eu vou mergulhar em mim, né? E aí vai mergulhar e vai chegar despreparado, ou iludido, ou confundido, e vai sair desanimado, desiludido, destruído, né? E aí aquilo que deveria ser uma coisa normal para acontecer ao longo de uma vida inteira, jamais vai ser tentado de novo, porque foi uma experiência ruim. Por quê? Nossa. Porque foi seguir uma receita de bolo achando que existe receita de bolo para encontrar os mistérios de si mesmo, e não existe. Imagine, então, essa busca através de meios, vamos chamar assim, exógenos, né? Usando outras... É um processo caótico, né? Porque veja que é uma coisa muito interessante, porque o mergulho em si mesmo, ou o olhar para dentro de si, né, não é olhar para dentro do teu astral mais denso, não é olhar para dentro das tuas emoções, né? E quando você vai tentar passar por um processo de iluminação, de aperfeiçoamento, de busca pelas raízes, quero descobrir minhas vidas passadas, não sei o que tal, e você toma uma água batizada qualquer, né? Ou toma um treco, ou cheira um treco, ou não importa o que seja, né? Aí o que acontece nesses casos é só uma temporária ruptura na malha que separa o plano astral do estado de vigília, né? E aí a mente em vigília entra em um mundo que ela desconhece, e aí molda tudo o que deseja e volta refém de si mesmo. Olha que interessante, olha, eu vou te interromper por isso. A mente em vigília entra num mundo que ela desconhece. Em vigília, né? Porque no astral, quando eu me desdobro, durmo de noite e vou para o astral, é uma história. Lógico, né? porque daí você está andando no teu mundo astral em corpo astral. Perfeito. Mas eu achei interessante. Você tá, o que vai acontecer ali, então são 49 divisões e tal, aquela coisa toda. Mas aí em vigília, então há uma ruptura. Né? E como há essa ruptura nessa rede vital, então o impacto, né, daquela realidade no teu sistema endócrino, no sistema nervoso, confunde as percepções que deveriam ser só do mundo físico e as misturam com as percepções de um mundo, né, extrafísico. E aí a mente em vigília, ela só consegue analisar tudo à luz do quê? Visão, tato, audição, paladar, olfato.
né? E aí, então, o que é uma coisa simples e rotineira e que faz parte da vida de cada um de nós, ela passa a ser uma fonte caótica de informações. Por quê? Porque o meu olho físico não está habilitado a ver extrafisicamente, né? Olha A aí. minha audição não está habilitada a ver extrafisicamente. Por quê? Extrafisicamente existe uma extravisão, uma extra-audição, um extra-tato, extra-olfato, extra-paladar, né? Quando mistura isso por um meio artificial, essa ruptura é absolutamente danosa e ela é qualquer coisa menos mergulhar em si mesmo. Você está falando um negócio importantíssimo, porque a gente vai puxando uma coisa para outra aqui. Já falamos ao longo de todos esses anos aqui que tem certas coisas que o corpo humano, o nosso estado de ser, não permite que a gente dedicar, vamos dizer hoje, né? É a mesma coisa. E é um processo de proteção, Grego. Exatamente. Se eu chegar Porque... na frente do sol, por exemplo, aqui, querer dar uma de Ícaro, eu vou ser derretido imediatamente. Até dizem, já falaram, vai que esses seres que a acontecer. gente quer buscar, seres de luz e não sei o quê, esses seres não conseguem, você não consegue sobreviver Não, na presença desses até tem seres. aquela brincadeira, se o mestre iluminasse completamente você de uma única vez, né, o primeiro resultado, absolutamente lógico e certo, é que você ficaria cego. Aí, ó. É por isso que assim, o excesso de luz é mais prejudicial que o excesso de escuridão, porque quando você está no excesso de escuridão, você pode ir para a luz. O excesso de luz te tira a possibilidade de você caminhar sozinho. Entende? Pois Então, é, às vezes a borboleta, assunto sério. ela passa assim, o dia inteiro escondida, esperando que a luz do poste na pracinha se acenda, porque aquele é o norte da vida dela. E ela vai loucamente em direção a essa lâmpada, né? E o que que acontece? Se queima e cai. E qual é a primeira parte que queima nela? As asas. O que que é a asa? A asa é aquilo que a faz voar. O que que a Isso. faz voar? É o pensamento, é a pacificidade, é a imaginação. Olha só. Tudo isso, todas essas características humanas, são as primeiras vítimas quando a gente se submete a um processo de aceder muito rapidamente a um desejo. Então, e aí é que está. E aí todo mundo quer olhar para dentro de si e faz uso de meios, não é que seja não lícitos, é meios que não pode, ela não tem condição de acessar isso através desse tipo de meios que tem. Porque isso não é assim, não é olhar para dentro de si, né? Isso é abrir mão de si mesmo e se aventurar em uma parte desconhecida do veículo que forma o lugar onde eu estou. Boa. E aí? Você me Entende? lembra a história da cobra, né? Você falou, posso te ensinar a chamar cobra, mas aí ela vai querer cobrar depois. E o resto da conversa? A linguagem sibilante é simplicíssima, né? E aí, só que daí é o seguinte, você vai chamar a cobra para quê? Ela vai te ajudar a trabalhar? Não. Ela vai puxar o arado que você está trabalhando? Não. Né? Ela vai te servir como defesa? Não. Ela vai brincar contigo? Não. Porque ela é o que ela é. Então, o que você tem que fazer? Guarda o conhecimento e deixa a cobra viver a vida dela. Um dia, caso você inadvertidamente passe por um caminho onde estão as cobras, então aí você comanda e passa incólume. Então você usou o conhecimento necessário na hora adequada, Sim. respeitando o outro. Né? A questão, quando a gente pensa em mundo invisível, hierarquias superiores, não sei o que e tal, tem hierarquias superiores e hierarquias inferiores, né? Com certeza. Quais são os inferiores? Todos os elementais e tal, os que a gente cria, todos eles são dependentes do ser humano. Então, a questão básica com relação às hierarquias superiores ao ser humano, porque são mais antigas, inferiores ao ser humano, porque são mais novas, né? É respeito. Não que você saiba, né? Respeito. Deixe que cada uma siga seu caminho. Então, quando eu vou... e a questão talvez seja assim... a busca sempre de um atalho, né? Eu preciso descobrir um processo para olhar para mim mesmo, para descobrir a mim mesmo, para entrar em mim mesmo, para eu buscar a iluminação, né? E como é que eu quero Isso. fazer isso, né? Não, eu vou ver. Agora é o seguinte, me dá um resumo aí em meia página,
né? Porque eu estou sem tempo, porque eu quero ainda hoje, quando for início da noite, eu tenho que pegar a primeira sessão de cinema. Então dá um resuminho aí que eu quero ver se consigo me iluminar de agora até lá. Mas não vou ficar a tarde inteira tentando, né? Por quê? Porque à tarde eu tenho que parar para tomar café. Né? Ou então hoje à noite não vou tentar me iluminar a noite toda, ou de agora até meia-noite, porque hoje tem um futebolzinho, não posso perder. Né? E como a vida é longa, amanhã eu me ilumino. Né? Mas então faz o seguinte, me dá um resuminho. Né? Aí, sabe? Pediu, ganhou, né? Aí tem um resuminho, meia página, como se iluminar. Aí vai atrás daquele negócio ali, não, toma isso, toma aquilo, faz isso, vira de ponta cabeça, recita esse mantra, faz isso, pensa, medita, respira. Aí vai, não, então eu vou respirar. Daí vai, compra uma roupa de yoga, compra uma esponjinha para fazer yoga, compra uma almofada de yogi, né? E aí pinta várias letras em sânscrito na mão e faz várias asanas, né? E senta em posição de lótus, Padmasana, né? Não, e agora eu vou, respirar, porque respirar é o caminho para eu conseguir pacificar o coração. E eu vou e respiro, respiro, respiro. Só que eu estou tentando respirar para daí encontrar o caminho para chegar no meu eu interior, isso e tal, né? Mas ao mesmo tempo eu penso assim, puxa, que hora será que é? Porque senão eu vou perder o cinema. Bobagem, bobagem. Não, é uma frustração, né? É uma desilusão, é um desperdício de vida. Tanto é que assim, quando você vai assim, entrar, começar um processo de meditação qualquer, né? Se você tiver com preguiça e você começar a tentar meditar e você estiver sonolento, seja honesto com você mesmo. Levante e vá caminhar, vá passear, vá tomar um suco, vá ver um filme, vá fazer qualquer coisa que você queira, mas não finja que você está meditando. Não finja, porque senão o ato de fingir que você está fazendo alguma coisa, né, a tua mente vai levar a sério, né, e como aquilo não produziu resultado, aquilo vai gerar um status de repulsa àquela atividade. E no outro dia que você vai estar desperto e realmente com vontade de levar a sério a tua própria vida, a mente vai pegar e vai dizer, mas isso é besteira, nós já fizemos outro dia e a gente dormiu, chegou a cair, bateu a cabeça no chão. Tem que levar a sério, tem que levar a sério, senão a gente não chega a lugar nenhum. Jorge, mas o que é, na verdade, o que é que todo mundo fala, que todos escrevem, tudo, o que é entrar, olhar para dentro de si? O que é isso? Porque muita gente quer, é a mesma coisa, eu consegui olhar para dentro de mim. Olha, mas eu não sei o que quero ver, eu não sei o que. Não, esse é o principal. Eu estou aí, mas e daí agora? E agora? Isso é o principal, assim, eu quero olhar para dentro de mim. Só que é o seguinte, olhar para dentro de mim é olhar para o universo como um todo, né? E aí você quer olhar para o universo como um todo ao mesmo tempo, esquece. E você quer olhar para dentro de você para quê? Isso aí. Para quê? Todo mundo fala, a gente tem que olhar para dentro. Não, eu quero olhar para dentro de mim porque eu quero chegar a um estado de samadhi, ou samadhi, né? Quer dizer assim, o máximo da contemplação, a absorção meditativa. Ótimo, não tem problema nenhum, está completamente ao seu alcance enquanto ser humano. Só que daí como é que você quer fazer? Não, me diz aí uma frase que daí eu entro em samadhi. Pode esquecer, né? Pode esquecer. Porque quando eu vou fazer um processo de assim, olhar internamente, um processo de autoconhecimento, um processo de mergulhar em mim mesmo, né? Então vou tomar como base os 8 passos da yoga de Patanjali, né? Os aprendizados de yoga de Patanjali, né? Então tem 2 aspectos. O primeiro é um aspecto externo, que vai então te preparar para você começar a pensar que é possível olhar para você mesmo. Então, assim, quando eu vou eu vou pensar em dar o primeiro passo, vou pensar em dar o primeiro passo. O primeiro passo, né, é você estabelecer disciplina.
Então, isso que é importante a gente definir. O olhar para dentro de si mesmo, né, ou mergulhar em si, ou, sei lá, que nome a gente queira dar, como assim, Confúcio dizia, que é o conhecimento que conduz para o alvo, né? Buda dizia que era a visão do coração, Lao Tse dizia que era a visão para dentro, ou todos eles falavam, davam título, mas o processo é o mesmo, né? Então, há uma graduação, porque para que eu entre em determinado local, né, eu tenho que caminhar até. E depois que eu chegar nesse determinado local, eu tenho que saber, tá, mas daí aqui o que eu quero afinal? Então, são duas etapas, né? Definir o que eu quero, né, e fazer a caminhada. Se a caminhada ela é feita de uma maneira sincera, límpida, persistente, consciente, fraterna, a própria caminhada já vai dando a resposta, como são todos os caminhos bem percorridos, né? Então, no caso, sim, aí eu quero fazer a contemplação de mim mesmo, né? Chegar no samadhi, né? Bom, primeiro que quando se fala em samadhi, ou samadhi, não importa a pronúncia, né? Quer dizer, importa, mas não agora no caso, né? O próprio samadhi, né? Ele é dividido em duas categorias, né? E uma categoria é reflexiva e a outra é não reflexiva. Então, além disso, a gente teria mais um passo. Mas antes de você se preparar, eu quero olhar para dentro de mim mesmo. Então, o primeiro passo, que daí na yoga de Patanjali é chamado de yama, né? É a disciplina. Né? E o que é disciplina? É quando você vai aprender a refrear teus impulsos, né, naturais, quais sejam os passos de Yama, né? Não violência, praticar a verdade, não roubar, não cobiçar, quer dizer, aqueles instintos mais básicos, eles têm que ser refreados, eles têm que ser compreendidos, têm que ser sublimados, para que você consiga andar. Tem um aspecto muito interessante que, assim, quando você vai refrear teus instintos, isso em si já é começar a olhar para dentro de si mesmo. Jorge, olhar para dentro de si é tentar encontrar, por exemplo, o tão falado também, pouco compreendido, tal do eu superior ou não? Ou não tem nada a ver? Seria o caminho para esse encontro ou não? Sim, só que daí, na medida, vamos pegar novamente esses 8 passos, né? Na medida que você vai realizando cada passo adequadamente, quer dizer, você vai se iniciando na vida e você vai melhorando como pessoa, na mesma proporção que você está andando em direção à tua divindade, teu superior, ele está andando em direção à persona. Ele não está estático num templo esperando que você chegue até ele e se jogue, né, prostrado, né? Não, porque está se criando a ambiência para que, deixa eu só apagar aqui que está com, está se criando a ambiência para que aconteça essa fusão, ou esse encontro. Não é assim, encontrei o meu superior, bom dia, como é que você vai, como é que está o universo e tal. Não, esse encontro é uma fusão irreversível. Ah, é? É uma fusão irreversível, lógico. Não é casual, não? Não tem jeito Não, de... inexiste a possibilidade. Porque Olha... quando você chegar a contemplar o teu eu verdadeiro, quer dizer que a tua alma ela está tão pura e ela adquiriu a visão de tal forma, desculpa, ela adquiriu a visão de tal forma, deixa eu só desligar o telefone, Grego, que esse processo ele é irreversível. Espera aqui. Olha... Pronto. E porque há uma fusão, aí você é um humano divinizado e o divino em você é um divino humanizado, você é outro ser. Aí você não tem que se voltar para dentro de você mesmo, porque não tem mais dentro. Você não tem mais lugar para caminho para percorrer, porque o caminho já está fundido em você. E nesse momento, continuamos sendo matéria, mesmo acontecendo esse processo? Claro, Mas aí lógico. é uma matéria mais sutilizada ou não? Essa aqui? Como é que fica essa questão? É porque assim, o que torna a matéria, assim, o que torna a matéria densa, o que torna a matéria bruta, é a ausência de consciência.
né? Então, o meu corpo físico é denso. Um pouquinho mais sutil que o meu corpo físico é o que dá ânima, o que anima o meu corpo físico, que é a vitalidade. Um pouquinho mais sutil do que a vitalidade, do que a ânima, é aquele corpo que forma minhas emoções, meu corpo emocional, ou meu corpo astral que seja. Um pouquinho mais sutil é o corpo mental. Um pouquinho mais sutil é o mental abstrato. Na medida em que a consciência vai acontecendo, significa o seguinte, que os meus instintos já são racionais, já são afetivamente estáveis, que as minhas emoções já são racionais, já são afetivamente estáveis, que a minha racionalidade ela já é intuitiva. E esses termos, esse processo, ele não é uma coisa abstrata, né? Ele não é alguma coisa que daí acontece no papel, ou você diz que aconteceu, não. Para que você, então, adquira consciência, atomicamente a matéria que te compõe mudou. Atomicamente. Quando você tem um estado de consciência hoje e amanhã você tem um outro estado de consciência, é porque amanhã a matéria atômica que forma o teu plano mental, ela está diferente. No momento em que ela está diferente, significa o seguinte, ela está mais permeável a que a outra matéria atômica, a outra matéria que é o teu eu superior, que é teu espírito, né, ela já esteja em processo de fusão. Só que a fusão, nesse caso, né, ela tem que acontecer de baixo para cima. Né? Então, você tem que começar a transformar o mais denso para que ele se sublime, né, e fique acessível, estável o suficiente para se fundir com aquilo que se chama como eu superior. Mas é isso. Eu quero ir mais adiante porque faz parte do nosso tema aqui. Essa questão de sutilização do corpo, vamos dizer, que muita gente fala também do corpo de luz, né, da Merkabah, cada um dá o seu nome ali. O corpo de luz é o espírito, é o superior. Sim, você acelerando as suas moléculas, digamos assim. Por isso, por que acontece um monge, por exemplo, o monge não flutua à toa, Jorge. Você sabe disso, pô. Ele não tem mas é que são coisas ele não tem bexiguinha, tudo. Então ele tem o controle sobre a matéria que faz com que ela, né? É aí que eu quero chegar, nessa aceleração, da aceleração da. Mas daí não é que daí são coisas distintas, né? O fato esse processo. de um Lungompa, que são os monges voadores, né? Sim. O fato de ele dominar a gravidade, né, não significa que a matéria dele se alterou por causa disso, nem que isso surgiu porque a matéria dele se alterou. Significa o quê? Que ele tem um estado de consciência tal que, quando necessário, ele usa esse artifício, usa essa característica. Né? Então, o meu veículo, o seu, o meu aqui, do jeito que nós estamos. Lógico, só que daí, assim, o meu veículo físico, só que daí com uma alma em equilíbrio, fundida com o eu superior, e aí então há uma série de mudanças. Quando isso acontece, o sistema endócrino muda, o tipo de vitalidade que vai percorrer muda, os processos mentais mudam, os processos emocionais mudam, você se é senhora do meio e se funde com o meio. Né? Aí é como é o processo do alquimista, né? Que o alquimista ele só consegue fazer a suma matéria, o lápis filosofal, a pedra filosofal, não é quando ele descobre a fórmula, porque é a mesma coisa assim, a gente pode pegar e encontrar um livro que tenha todas as etapas para você conseguir fazer um processo de contemplação, chegar em Samadhi. Uma coisa está no livro, outra coisa é você conseguir atingir. Então, no processo alquímico, mesmo o alquimista, ele sabendo todas as etapas em detalhes, né, externamente a coisa só acontecia quando internamente ele tivesse sido mudado. E daí, quando externamente aquilo acontece, para ele não tem sentido nenhum. Por quê? Porque o grande valor, a grande riqueza, né, é o conhecimento e o estado de consciência que ele adquiriu. Tá? Então, daí, voltando à questão do processo assim, que é o mais conhecido de iluminação, de contemplação de Deus superior, que seria chegar à contemplação, que é a absorção completa, que é o Samadhi, né? Então, tem dois tipos, né? Dois processos, né? Um são os processos chamados externos, né?
Então, daí é o yama, que é quando você vai pegar e vai tratar da questão da disciplina básica dos instintos. Depois é a niyama, que é a autodisciplina, que é você dominar os órgãos dos sentidos. Depois, então, que você dominou yama e niyama, que é assim, os instintos e os órgãos, né, os sentidos, você vai dominar as asanas, ou asanas, que são as posturas para você se integrar com o meio. Depois você dominou yama, niyama, asana, vem o quarto passo, que é o que é pranayama. Né? Pranayama, né, é expansão de prana. Então, você vai dominar a energia vital que está à tua disposição, né, como meio de você chegar à autocontemplação. E veja que esses 4 passos são considerados como os aspectos externos desse caminho, os aspectos externos da yoga. Uma vez que então você tem dominado instinto, sentido, né, posições e dominado toda a arte, a ciência do alento e na Niobiose, que é a instituição da qual eu faço parte, então tem uma ciência do alento, né, daí tem a sigla, né, que é um aprendizado de anos para você dominar essas práticas em N etapas. Então, uma vez que você dominou yama, niyama, asanas e o pranayama, então você vai chegar no processo interno. E o que é o processo interno? O processo interno é, primeiro, dharana. Né? O que é dharana? Dharana é concentração. Né? E tem um mantra da instituição que fala: Dharana, tuas portas de ouro me livram da deusa Maia. Né? Então, a suprema concentração, absoluta concentração, depois da suprema concentração, da absoluta concentração, que é dharana, daí vem o quê? Dhyana. Né? Dhyana, o que é? Dhyana é meditação, é você interromper o fluxo de pensamentos. Uma vez que você, então, interrompeu totalmente o fluxo de pensamentos, aí o passo seguinte, o que é? Samadhi. E ainda o samadhi dividido em samadhi reflexivo, né? Que é aquele onde você vai trabalhar os 3 tipos de turbilhões de pensamento que existem, que eu já vou conversar, né? E tem um outro samadhi, que ele daí já não é nem mais o reflexivo, que é chamado de samadhi sem semente, sem bija. Então, é um processo, assim, não é complexo, mas é um processo que tem que ser feito por adultos, né? Não é adulto cronológico. Sim, É adulto mental, maturo. Mental, assim, a iniciação é uma coisa seríssima. Então, o que é essa contemplação? Contemplar o quê? A palavra contemplação do samadhi. O que é? Estou contemplando o quê? Aí, quando você chega ao estado de você experienciar, né, o samadhi, tem 2 tipos. O primeiro samadhi, que é o reflexivo, ele é uma experiência. O segundo, ele é um estado de espírito, está acima da experiência, né? É aquele estado em que você se funde com a coisa como um todo. É você se fundir, então daí aquele uno no todo, todo no uno mesmo. Aí fica é isso aí. Você não precisa mais conhecer nada porque você é o conhecimento. Você é tudo. Você não precisa saber, assim, não precisa falar nada porque você é o próprio som. Você não precisa ver nada porque você é a própria coisa sendo vista. Sim. Isso é a contemplação absoluta. Né? Agora, antes de chegar a isso, né, eu vou olhar para dentro de mim. Ótimo, vamos começar. Né? Eu vou olhar para dentro de mim. O que eu vou fazer? Eu fiz uma coisa que eu não devia e eu acho que eu poderia ter feito de uma maneira mais correta, mais fraterna, mais adequada. Eu poderia ter moderado meu código de linguagem. Olhei para dentro de mim. Percebe? Cada vez que você, então, toma... Mas isso é acessar o seu interior ou não? Esse tipo de reflexão? Lógico, porque você falou o termo certo, reflexão. Reflector é dobrar sobre si mesmo. Né? E o flector é olhar para si mesmo. O reflexão é o reflector, é você fazer uma flexão novamente para você e pensar assim: puxa, mas eu podia ter agido mais fraternamente. Puxa, mas eu não precisava ter sido tão ácido com o grego. Não é? Então, isso em si, né, aonde que vai haver
esse questionamento? Onde que vai haver essa contestação? Onde que vai haver essa decisão que eu poderia ter feito diferente? Onde que vai haver essa decisão que eu posso fazer diferente, que eu vou fazer diferente? Dentro de mim mesmo. A gente pensa que isso, a gente imagina, não, olhar para dentro de si é só quando eu consigo contemplar o sol central do universo. Tá, tudo bem, mas só que são degraus, né? E você tem que passar por todos os caminhos que te formam, né? Até chegar a olhar o espelho onde a tua face se projeta, não a tua persona, onde o teu eu se reflete. Entende? Então, até esses passos simples representam o processo de olhar para si mesmo. É que, assim, que a gente não tem o hábito de olhar para dentro de nós mesmos, porque não, assim, todos os centros de interesse, todas as coisas que a nossa vida gira em torno, eles são exteriores, né? Tudo vem através dos sentidos. Eu tenho interesse, aquilo me dá um desejo, aquilo eu quero possuir, aquele emprego eu quero, aquele carro eu quero, eu quero isso, eu tenho aquilo, eu temo aquilo, eu odeio aquilo, eu tenho antipatia, eu tenho empatia. Então, tudo é externo, tudo é externo. Então, o ser humano, ele vive externamente, e a única hora que ele vai se recolher, que ele vai se interiorizar, é na hora do sono, mas inconscientemente. E Sim. aí só resta, né, uma tentativa de aprendizado, né, de autocontemplação, quando vier o sono mais demorado, que é a morte. Mas é interessante você estar falando. Por exemplo, ó, você está vendo? Você foi falando e muitas pessoas estão identificando. Pessoas falam, nem sei como é que é olhar para dentro. E muitas pessoas olham e nem sabem que estão olhando para dentro, né? É interessante, porque acham que é uma coisa mais surreal. Então, eu, por exemplo, converso um monte comigo. Eu converso um monte comigo. E aqui dentro tem outro cara aqui que eu converso com ele. Sei lá se isso é o que eu estou acessando, mas é interessante. Ninguém para me conhecer melhor do que eu mesmo, né? Aham, Então, aham. então esse intercâmbio que você acabou de dizer aqui, de você fazer uma reflexão, ou você colocar uma dúvida, o que eu faço agora? Quando eu faço o que eu faço agora, eu tô acionando um mecanismo dentro de mim mesmo que vai me ajudar a buscar Claro que soluções para sim, isso, claro que né? sim. Porque assim, quando eu desenvolvo esse hábito de olhar para mim, e o início é exatamente isso, é questionar as decisões, os pensamentos, as palavras, né? Decidir como é que pode se fazer para daí melhorar. Isso só você conversando com você mesmo. Então, isso vai te permitir ter assim, uma clareza meridiana, né? O que é meridiano? De meio-dia. Quer dizer, é tão claro quanto o meio-dia. E essa clareza meridiana nas decisões, né, é o primeiro passo para você conseguir se desfazer dos grilhões que te aprisionam fora de você mesmo. Com certeza. Tua vida inteira é passada externamente para o trabalho, para a família, para os amigos, para o não sei quem, para os inimigos, né, para o lazer, para os desejos, não importa, sempre externo, sempre externo, né? E o teu eu, quer dizer assim, teu eu espiritual, tua alma, você mesmo, né, fica pacientemente esperando que um dia você se digne a sentar para conversar com ela olhando face a face, porque até então você fica só jogando entulho ali, problema, pensamento, emoção, desejo, medo, antipatia, empatia e tal, e vem, chega experiência, descarrega o tempo inteiro, aqueles turbilhões, né, de pensamentos, e aí a mente ela tem que ficar processando isso gera tal atividade, né, gera tal frenesi, que não sobra tempo para propriamente descansar, para assim, para encetar, para começar uma conversa com aquele que está só vivendo num mundo que ela sabe que é um mundo de Maia. Aí nós entramos num grande auxiliar. A respiração ajuda muito nesse Ah, processo. muito, muito. Mas você quer ver uma coisa assim? Quando eu vou pensar assim, é uma flor. Existe a palavra flor, primeiro. Tá.
que descreve ou que se refere a um objeto, que é a flor, e aí essa palavra, esse objeto, ela está ligado a uma ideia. Né? Qual é a ideia? Todo o conhecimento que eu tenho a respeito e todas as memórias que eu tenho a respeito. Então, são 3 Travou. momentos de... O processo de conhecimento, né? Ele é confundido e a gente interpreta tudo como uma coisa só. Então, você olha, você fala, você pensa, e você olha, você fala, você pensa, e você encadeia, né? Então, esse é um primeiro passo para você aprender a meditar, para você aprender, né, a caminhar em direção à sua autocompreensão, a caminhar em direção a ver a si mesmo. Então, você vai sentar e vai tentar pensar, né, meditar, refletir sobre uma coisa e faça a primeira coisa. Então, aprenda a fazer a distinção entre o que você está falando, o objeto a que se refere aquela palavra que você proferiu e o entorno, o contexto, o conhecimento a respeito daquilo. Se você desenvolver esse hábito, só em fazer isso, você tem um ganho gigantesco com relação, na possibilidade, na direção de chegar a um estado de autocompreensão e de contenção e de diferenciação dos processos que existem externamente e dos processos que existem internamente em você. Então, simplesmente você conseguir diferenciar, né, a palavra do objeto, onde é que está a câmera? A palavra do objeto das ideias que daí estão intrincadas, são ligadas àquele objeto. Ou seja, exige disciplina. Exige meditar, você vai ter que fazer uma meditação reflexiva, né? E você vai sentar, né? E você vai se acalmar, porque assim, você senta agora, né? Esse grego senta e medita, pensa sobre uma flor, né? Você começa pensando na flor, daqui a pouquinho você está pensando no filme que você viu, que você quer ver, no que te falaram, como é que está o trânsito, esse calor de 40 graus. Você divaga. É verdade. E você sabe que essa divagação, né, ela é uma das grandes dificuldades da autocontemplação. E existe uma chave para você conter a divagação quando você vai meditar. Né? A chave é você se dar conta que está divagando. Então, você está pensando na flor e surgiu o filme, né? Aí o que você fala? O que você faz? Você se dá conta que você estava pensando na flor e surgiu o filme na tua cabeça? Ou alguma coisa para fazer, uma frase que você ouviu, né? E aí você tenta identificar de onde surgiu esse pensamento. Esse que é o mistério legal. Assim, eu estava pensando na flor, né? E aí agora eu me lembrei de uma música, agora eu me lembrei do filme, agora eu me lembrei de alguém, né? Aí eu tentar identificar de onde surgiu esse pensamento, né? E eu estava querendo pensar na flor. E aí eu não vou brigar comigo mesmo porque eu não consegui fixar na flor. Então eu identifico de onde surgiu esse pensamento, eu analiso a coisa em si que está sendo trazida, não é? E aí ela vai se desvanecer e vai ser trocada por um outro pensamento. Para ser trocada por um outro, quer dizer que ela está encadeada a outro. O que eu faço? Eu sigo esse encadeamento. Então, eu vejo assim, eu estava pensando na flor, eu pensei na música. Mas por que eu me lembrei dessa música? Ah, é porque daí um dia eu vi a floricultura, né? E eu estava ouvindo essa música no telefone e vi a flor e achei legal, né? Então, esse encadeamento, você cria um processo mental acostumado a ser controlado em direção à pacificidade, que é a única maneira de você contemplar você mesmo. Porque me chamando Fala. Não, pode falar. Me chamando a atenção para o começo, muito tempo atrás, né? Da visualização do globo azul. Era uma dispersão, você entendeu? Você fazia e era uma dificuldade para você voltar. Mas assim, a distração e a preguiça, veja, parece que são termos comuns, termos assim, não honoráveis, né? Mas não, a distração e a preguiça são as duas grandes forças, as gigantescas forças que impedem o homem de contemplar si mesmo. Por quê? Porque ele vai ter que sentar para se autocontemplar.
e vai ter que respirar para daí, então, estabelecer a comunicação audição-coração, É interessante. né? É só com Né? exercício que você... Exato, e aí você tá sonolento, tá com preguiça, dá um jeito, mas aí agora não dá. Né? E você está se distraindo, aprenda que a distração em si, quando ela é compreendida, ela é a chave para que ela não mais aconteça. Sim. Né? E aí, então, eliminada a distração e eliminada a preguiça, aí você vai conseguir se concentrar e Eu você não vai ter foco. sono. E aí você vai conseguir se concentrar fixamente em um objeto, né? Assim, toda a concentração profunda em um único objeto, sem nenhum pensamento divagando. Parabéns, você está em dharana. Isso, aí é bom. Aí é bom, com Né? certeza. Porque, então, quando a gente olha para alguma coisa, né? Primeiro a gente olha que os chamados sentidos grosseiros, né? Chamam assim os bhutas, né? Que é audição, visão, tato, paladar, audição, visão, tato, olfato e paladar, né? E aí acima dos sentidos grosseiros eu tenho os sentidos sutis, né? E acima dos sentidos sutis eu tenho a identificação com o objeto. E se a gente então nome, a coisa em si e o conhecimento. Sentido grosseiro, sentido sutil, identificação com o objeto. Só aí eu já tenho um grande caminho para compreender. E aí, então, essa interação com o meio, né? Então, ela gera turbilhões de sensações que chegam o tempo inteiro na mente, né? E aí, então, a mente não consegue se acalmar. E esses turbilhões de sensações, de conhecimento, de emoção, que é a interação com o meio, eles são de 3 tipos, né? É uma coisa muito interessante. Então, o primeiro tipo de turbilhões mentais, a gente pode chamar de tipo vermelho. O termo seria tamásico, né? De tamas, Damásio. que é vermelho, né? Sim. Então, turbilhões de sentimentos densos, escuros, vermelhos, agitados, né? Assim, e daí 3 exemplos, né, de sentimentos tamásicos: apego, Tá. né? E junto com apego está o medo, tristeza e melancolia. Quer ver coisa muito interessante? Apego, tristeza e melancolia. O segundo tipo de turbilhões, assim, as grandes convulsões, né, de conhecimento que chega na mente, seria o equivalente ao rajas, né, que são o azul. Né? Quando você pensa em azul, né, assim, nossa, azul, aquela coisa pacífica, maravilhosa. Não, em termos de turbilhões mentais, né, o rajásico, né, ele representa o movimento, né, a expansão, a contração, a dilatação, né, representa a instabilidade. Exemplo de instabilidade, ódio, né, exemplo de instabilidade, ciúme, a Sim. instabilidade em si. Então, do ponto de vista de processo para chegar à autocontemplação, é muito melhor que você daí esteja em um processo de ódio do que de melancolia. Porque melancolia você está com ódio de você mesmo. O ódio está direcionando o ódio a alguém. Então você, pelo menos você sai daquele claustro, né? E quando essa coisa é direcionada a alguém, né? Então você pode ver o entorno. Voltamos àquele negócio: nome, forma e a coisa em si. Então, tem o ódio contra alguém, a pessoa em si e o entorno. Contemplando essas 3 coisas de forma diferente, tem o ódio de alguém. Ódio, tá, de alguém. Agora, esse alguém existe fisicamente, a imagem desse alguém. E qual é que é a razão desse ódio? Aí você vai destrinchar. Cada uma dessas coisas que você resolva é um passo firme, determinado em direção a uma futura possibilidade de autocontemplação. Então, você tem um terceiro estado de pensamentos, que seria, então, o amarelo, a gente viu o tamásico, o rajásico, e agora o que seria o sáttvico, né? Assim, conglomerados de pensamentos e emoções amarelos, né? Então, a essência de todos eles é a harmonia. Né? E aí esses conjuntos, né, de pensamentos, tanto os vermelhos quanto os azuis quanto os amarelos, eles deixam resíduos, né, na alma de cada um de nós. E esses resíduos, eles funcionam como sementes dos próximos pensamentos. Então,
quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Por quê? Porque eu estou rezando com medo. Né? E aí esses conglomerados de pensamentos assim, o que tem por base a harmonia, né? Então você vai conseguir evoluir para uma clareza de autoanálise, para uma clareza de discernimento, para uma reflexão sobre a plenitude, para uma percepção da diferença entre a persona e quem você é realmente. Quando você chega, né, a tornar a tônica da tua mente não mais tamásica, não mais arrajádica, mas sática, assim, você tem aquele mental iluminado, né, o mental amarelo dourado, né, aí então esses turbilhões de pensamentos, né, eles não formam novos, né, não são sementes de novos densos, mas de expansão para um estado de felicidade. Né? E aí esse estado de felicidade, essa nova forma de funcionar da tua mente, né, é o que vai fazer com que daí então você consiga chegar a experienciar o que é samadhi. E pensa assim, puxa, mas samadhi é coisa para quem passou a vida inteira. Não, isso era antes, você tinha que abdicar de tudo, e aí abdicar da alimentação. O formato, o modelo das coisas agora é diferente, né? E é completamente acessível a cada um de nós. Né? E a chave para que a gente consiga chegar nisso, né? Então, vamos supor, eu assim, criei o hábito de pensar sobre o que eu fiz, e aí à noite eu pego e faço aquele dia reverso para tentar corrigir o dia seguinte. Isso que tal. Não, agora então eu vou sentar para meditar a respeito. Uma coisa também que as pessoas muito fazem é assim, não, eu vou sentar para meditar. Né? Vai sentar para meditar no quê? Você vai sentar para meditar sobre o sol oculto se você acabou de brigar com o teu vizinho na portaria do prédio porque ele não te deu a vez ou demorou para abrir a porta para você? Tem que ser honesto. Né? Vou sentar para meditar. Tem a alma mais ou menos pacificada, sentar para meditar. Primeiríssima coisa. Não existe como contemplar a si mesmo, não existe como olhar para dentro de si mesmo se o seu coração não estiver pacificado. E não é só o aspecto figurado de daí você ter que estar com a alma pacificada. Fisicamente, o teu coração tem que estar pacificado. Né? E aí qual é que é o caminho? O caminho é a respiração. Né? E você sabe, na instituição, na eubiose, então tem uma prática respiratória, né, em que se recomenda que a contagem seja feita através dos batimentos cardíacos, né? E tem uma chave fantástica nisso, né? Porque dá para a gente conversar isso, o equilíbrio real, para que daí você consiga chegar no estado de contemplação, né? Obrigatoriamente tem que acontecer com o coração, e aí você com os olhos em determinada posição, mas aí também você tem que estar com a audição interna funcionando, porque quando isso que é coisa interessante. A contemplação do eu superior tem que passar pela visão e pela audição. Então, quando você vai contar o batimento cardíaco, não é que você está contando porque você não está ouvindo externamente. Você vai ter que usar a visão interna, a visão interna do ouvido, a audição interna, né? São todas visões, né? Então, você está usando a visão interna do ouvido para ouvir e contar o batimento. Passo gigantesco para que daí, então, você usando a visão interna dos olhos, né, você consiga se concentrar em alguma coisa. Eu vou respirar. Primeiríssima coisa, se você está respirando e você está ouvindo a tua respiração, pode esquecer. Isso é verdade. Porque se você está ouvindo a tua respiração, o que está funcionando é o teu ouvido externo, você não vai chegar a lugar nenhum. A respiração adequada, correta, leve, é aquela em que você respira e nem o barulho da respiração chega no teu ouvido, então nem internamente isso chega. Como não tem ruído, então a tua audição consegue se voltar para dentro
e consegue ouvir o teu coração batendo, e nesse momento, então, é que a visão pode começar a se abrir na direção da autocontemplação. Bacana, bacana. Muita dica boa. Deixa eu ver se nós estamos em cima da estamos a 1 minuto. E começar por onde, Jorge? Você deu um monte de mecanismos, legal, mas começar, cada um se identificou, eu já dou uma transitada por dentro de mim. Outro, ainda não, outro que quer começar hoje. É que assim, Grego, quanto mais agitada é a mente, mais falsa é a vida. Quanto mais agitada a mente, mais falsa é a vida. A tua vida inteira ela é direcionada só para o externo, né? Então, de verdadeiro, zero. Então, pacificar a vida. Como é que você pacifica a vida externamente? Ninguém dá o que não tem. Você tem que pacificar a vida internamente. De que maneira? Bom, pacificar a criatura, né? Então, ver todas aquelas coisas que eu tenho para resolver, né? Não, eu vou começar do básico, né? Meditar e pensar é a mesma coisa. Meditar é uma coisa muito glamurosa e tal, né? Meditar é sentar, né, em posição de lótus e pensar, né? Então, pense, né, na forma como você conduz a vida, ou pense na forma como a vida arrasta você. E se a senhora da própria vida e aprenda, né, torne uma prática, a revisão dos seus próprios atos, a revisão das suas próprias palavras, a revisão dos seus próprios pensamentos. E aí faça essa distinção. Vigilância dos sentidos. Não deixa a vigilância dos sentidos. Perfectos. Não é? E para tudo faça essa distinção. O nome da coisa, a coisa em si, o objeto, e a ideia, o que tem de conhecimento em volta da coisa. E para tudo que você for interagir, lembre, todas as coisas que for interagir, tanto em você quanto externamente, todos os seres com os quais você for interagir, eles têm um nome, tem a forma, que é o que eles são, e tem o entorno, tem o que eles significam, que é a ideia. Então, se você aprender a reconhecer no outro nome, forma e ideia, você começa a respeitar o outro. Por decorrência, quer dizer que você já aprendeu a respeitar o outro em você. Por decorrência, você já começou a respeitar a você mesmo. Então, você começa a ser mais parcimonioso, mais pacífico. Em a vida estando pacífica, então ela não te esgota, ela não te suga, ela não te arrasta. Então, você deixa de ser vivido e passa a viver enquanto ente humano. Passou a viver enquanto ente humano, você vai ver que daí eu tenho emoção, eu tenho pensamento, eu tenho desejo, eu tenho angústia, eu tenho instinto, eu tenho corpo, eu tenho... Tá, mas se eu estou dizendo que eu tenho, quer dizer que eu não sou isso. Perfectos. Né? Então, agora é o seguinte, já que você viu que você tem alma, tem corpo, tem instinto, tem emoção, tem conhecimento, e você é outra coisa que está falando, então faz o seguinte, por que não experimenta sentar e conversar com esse que disse que eu tenho todas essas coisas? Sente e converse com você mesmo. De que maneira? Aí. Respire, pacifique-se, viva-se, compreenda-se, fraternize-se, ame-se. É isso mesmo. Bem isso, e você vai ver como, você vai conhecer uma pessoa muito legal, que é você mesmo. Né? A criatura fantástica, é assim, dentro de cada um de nós, dentro de cada uma persona, né? Existe o eu, existe você, existe o ser mesmo, e esse ser, ele pré-existe antes, quer dizer, ele existia antes da queda dos céus e da queda da terra. Aí. E ele está pacientemente no aguardo, ansiosamente no aguardo, de trocar ideia com você, por quê? Porque ele quer ser o tal do mestre interior aí, ó. Está lá te esperando. Perfeito. Esse é o mestre, é o mestre. É isso. Termina então com aquela frase do mestre aí, que fala, como é que é do mestre? Vai buscar o mestre até que o mestre... o mestre ele aparece 2 vezes, né? Uma fora de si mesmo e a outra dentro de você, depois de você percorrer o caminho. Não, mas tem mais um ainda. É uma frase do professor, eu acho. Quando o discípulo está preparado, o mestre aparece? Não. Como é que é o negócio que vai ser procurando o mestre, no fim você acaba encontrando o mestre em você mesmo, alguma coisa assim. O discípulo encontra o mestre 2 vezes. Primeiro externamente,
Acho que foi isso. E depois internamente, né? É isso aí. E a gente tem que ver que esse é o caminho na vida, por mais agitado que ele seja, o caminho da iniciação, por mais agitado que ele seja, ele é um ambiente, né? E você tem que transitar. Se você conseguir passar nesse ambiente em um processo de autocompreensão, de autoconhecimento, você passa para um segundo ambiente onde só tem duas pessoas, dois entes, dois seres, você e o teu mestre. E onde é que está o teu mestre? Em você, não existe outro lugar. Onde está Deus? Tem espelho na sua casa? Olhe para ele. É isso mesmo, é uma Só que o grande que você experiência. vai ver no espelho primeiro é a persona. Quando você compreender a persona e a persona voltar os olhos para dentro de si, aí ela vai ver o espelho onde a verdadeira face está refletida. E aí nada mais há a dizer. Muito legal, essa experiência é muito legal, pratique. Meu brother, muito obrigado mais uma vez, foi muito legal a gente conversar aqui. É um assunto, assim, É, não é complexo, mas é vasto, né? Mas deu para dar não, mais mas ou menos uma bom, ideia é bom para pensar, é bom para a pensar. questão da audição com o coração, a questão de pensar no nome, na forma e na ideia, a Isso. questão tem várias peças que dá para você montar um Lego bem bonitinho, Tá aí e o que pode prato, ser útil, o prato tá na mesa, sirva-se. colher batendo no prato assim, hora da boia, tá servido. Valeu, brother. Fraterno abraço, forte Fiquem bem, abraço. fiquem em paz, uma boa, profícua e pacífica caminhada para todos vocês. Até breve. Abraço. Tchau, até mais. Gente, é isso aí. Tá aí. Vamos lá, então, olhar para dentro aí, vamos procurar, vamos despertar o nosso mestre aí. Tá lá, tá te esperando ali. Tá bonitinho, te esperando, todo humilde, esperando você vir para trocar ideia com ele aqui, né? Então vamos começar hoje, agora, nesse instante. É isso. Fraterno abraço, feliz sempre e até a semana que vem.